E aí, galerinha, de volta aqui com vocês, mais uma aula gravada. Estamos fazendo sondagem, tá? Esse assunto, ele deveria ter sido dado para vocês no ano passado, mas infelizmente, devido à situação, a gente não conseguiu terminar todo o conteúdo do livro. Então eu estou aqui fazendo uma síntese, é claro, para que vocês no sétimo ano não tenham tantas dificuldades como pode acontecer, né? E pelo menos ter um conhecimento, né, de um assunto que é interessante, que a gente chama atenção, assim, e que passa em filme, né, assim, um assunto que vocês, eu acho que vocês já assistiram algum filme, alguma coisa, que é vulcões, terremotos e tsunamis. Então a gente vai fazer uma exposição, eu tenho a ajuda do livro do ano passado, vocês não precisam do livro, e vocês vão anotar aí no caderno de vocês a aula de hoje, vão colocar a data, vulcanismo, vírgula, terremotos e tsunamis, ok? Vocês anotam, colocam a data e depois eu digo qual é a atividade de hoje lá no final do vídeo, tá? Então eu vou abrir aqui o arquivo, né, no PDF. Então vocês estão vendo aqui um fragmento de texto sobre o vulcanismo, né? Então eu vou ler e vocês prestem atenção, acompanhem a leitura e fica ligado aí nas explicações principais. Então, quando a placa tectônica sofre uma ruptura, a placa quebra, o material do manto tende a escapar por ela, tá certo? Então, esse material fica lá na superfície interna da Terra, fica lá dentro da superfície da Terra, a superfície interna é a parte de dentro. E esse material é chamado de magma. Quando ele sai nessa ruptura, ele forma o vulcão, certo? Então, o vulcão ele se forma a partir disso. No início, geralmente, quando o vulcão inicia o processo de erupção, ele sai em forma de gases, né, porque começa o aquecimento do solo, né, tal, e ele explode. Né, na maioria dos casos é assim. Então a explosão libera partículas de material para uma distância grande, porque é muita força, é muita energia que existe numa área dessa, que existe na formação de um vulcão. E aí, por último, sai o magma. Quando sai, a gente chama de lava vulcânica. Então, como ele colocou aqui, ó, fragmentos de rochas, gases, lavas e cinzas. Né? As cinzas que é o resultado daquilo que foi queimado pela lava. A lava é um material exposto a uma grande temperatura, 4.000 graus para cima, né? E capaz de derreter rocha, de derreter solo, tudo isso. Então, quando o vulcão está em erupção, ou mostra sinais de instabilidade, como emissão de gás e tremores, dizemos que ele é ativo. Então existem os vulcões ativos e inativos. O vulcão inativo ou dormente é aquele que não se encontra em atividade, mas que poderá entrar novamente em erupção. Ninguém sabe exatamente a hora que um vulcão vai entrar em erupção. Então, se os cientistas soubessem disso, tivessem uma previsão, eles têm às vezes uma previsão, mas bem distante e que pode acontecer a qualquer momento. Mas exatamente com previsão, assim, com antecedência maior, a ciência ainda não conseguiu chegar nesse patamar de identificar quando é que um vulcão entra em erupção. Então, o território brasileiro está situado no centro da placa sul-americana, lembrando que a Terra é formada por várias placas, né, tectônicas, e a placa onde está todo o território brasileiro é a sul-americana. Portanto, distante das áreas de choque das placas, isso explica por que não existem atualmente no Brasil vulcões que apresentam erupções. Eu vou subir um pouquinho. Ok? Mas já ocorrem atividades vulcânicas, por exemplo, em Poços de Caldas, Minas Gerais, no Atol das Rocas, no Rio Grande do Norte, e no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Então nós temos esse exemplo. Na região da Amazônia, há vulcões extintos, que podem estar entre os mais antigos do mundo. Mas lembrando, nenhum deles está ativo. Eles estiveram ativos há milhões de anos e são vulcões que provavelmente não voltam nem tão cedo à atividade. Veja só que essa imagem diz tudo, né? A estrutura de um vulcão. Preste atenção, ó. Você tem aqui a câmara magmática, que é a região do interior da Terra onde está o magma acumulado. Quando ele acumula lá embaixo, ele cria uma pressão, o calor é muito grande, a temperatura, e ele vai sair. E ele sai pela posição da placa mais estável, né? Assim, mais, vamos dizer, mais instável.
que com menos solidez, ele vai abrindo e arrebentando a placa tectônica. Em alguns casos, ele rompe a placa. Aconteceram algumas placas, elas foram divididas, né, por causa de atividade vulcânica. Aí você tem as cinzas, o derrame de lava, né, que é justamente na atividade, a coluna eruptiva, no momento que ele está em erupção, ele forma uma coluna eruptiva, né, ali no meio. A fumarola, que ele está mostrando na imagem, é justamente uma fumaça que é emitida no solo, nas regiões próximas de um vulcão que tem erupção, ou nas horas, dias ou minutos que antecedem a erupção de um vulcão. Fica saindo uma fumaça do solo. É um pouco assustador, mas é real, é fato. Vou subir de novo. Olha que massa esse mapa aqui, ó. Então, esse mapa mundo mostra os principais vulcões ativos hoje no mundo. Então você vai ter, eu vou citar aqui, por exemplo, Santa Helena, nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, ó. Identifica aí onde é que fica os Estados Unidos. O Brasil está aqui, né? Aqui entre o meridiano de Greenwich e o Equador, né? Onde tem meridiano de Greenwich e Equador, é o Brasil. Esses vulcões não ficam no Brasil, eles ficam numa área próxima do Brasil, que é a Cordilheira dos Andes. O Misti, o Chimborazo, né? Ficam aqui. O Chimborazo, se eu não me engano, é entre o Peru e o Equador. O Misti no Chile, tá? Você tem na Europa o Vesúvio, o Etna, o Krakatoa na Indonésia, o Fuji no Japão, que está inativo, é o cartão postal do Japão, é um vulcão. Aquele Monte Fuji é um vulcão, só que ele está inativo. Lá tem fumarola, olha só que coisa, né? Mas não tem previsão, expectativa que esse vulcão entre em erupção, apesar de que pode acontecer, né? A qualquer momento. Tá? Eu vou continuar aqui. Vou alinhar aqui, ó. Então, encostas do vulcão Vesúvio. Eu vou ler só um pouquinho disso aqui para mostrar o vídeo para vocês de um vulcão que está ativo em erupção agora atualmente no mundo, tá? Então, quase 2.000 anos depois de ter sepultado as cidades de Pompeia e Herculano, duas cidades que foram devastadas por um vulcão. O Vesúvio é um vulcão, né, que fica na Itália, na Europa, representa uma perigosa ameaça para os moradores de Nápoles e seus arredores e exige vigilância contínua com sofisticados sistemas. O Vesúvio é um vulcão ativo, um dos mais perigosos do mundo. Em caso da erupção, afetaria diretamente 600 mil pessoas, pelo que é vigiado permanentemente, explicou o vulcanólogo Claudio Scarpati, professor da Universidade de Nápoles, sul da Itália. Essa universidade tem um centro de estudos de vulcão que é um dos melhores do mundo. Situado em frente à Baía de Nápoles, a 9 quilômetros de distância da capital, ao sul dos Apeninos, que é uma cadeia de montanhas lá da Itália, ele tem 1.300 metros e se apresenta coberto por centenas de aparelhos que medem cada minúsculo movimento. A atividade sísmica, a temperatura do gás, qualquer deformação do terreno, são escrupulosamente observadas, né? Porque não é brincadeira, não. É um vulcão que já causou alguns estragos. Ó. Nós temos aqui algumas imagens, ó. Na fotografia da esquerda, Pompeia e o Monte Vesúvio, ao fundo, né, na Itália. Em 2018, a cidade foi redescoberta no final do século XVIII. Na fotografia da direita, 2017, conservados pelas cinzas e lamas, construções, utensílios e corpos humanos. Teve pessoas que estavam dormindo em algum lugar ou fugiram para grutas, né, na hora que o vulcão entrou em erupção, e os corpos delas foram envelopados. Diga aí, foram envelopados pelas cinzas do vulcão. E aí dentro o corpo carbonizado. Aí, como é uma questão de patrimônio histórico, então eles não foram violados, tá certo, gente? Então, antes da gente ir para terremoto, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês um vídeo aqui, né? Vocês vão ver mostrando aqui um vulcão em erupção. Eu vou maximizar a tela. É o Kilauea. Esse vulcão fica no Havaí, nos Estados Unidos. Preste atenção. É possível ver os rios de lava, né, escorrendo
ele já sai, no caso é um material que já foi lançado pelo vulcão, tá? Geralmente aí, como é uma ilha, né, do oceano, esse vulcão vai desaguar, essa lava, né, esse material magmático, vai de encontro ao mar. E provavelmente ele vai se solidificar, então ele vai virar rochas ou formar novas ilhas na região. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês outra imagem do vídeo que vai mostrar o que é que aconteceu em Pompeia, né, naquela região da Itália. Um videozinho curto, tá certo? Então a gente vai continuar aqui no livro. Eu vou baixar mais um pouquinho para vocês ir acompanhando. E vamos ver agora terremotos. Então, os terremotos ou abalos sísmicos ocorrem há bilhões de anos. Eles são vibrações que acontecem a todo momento na crosta terrestre, causadas pelo movimento das placas tectônicas. Todos os dias ocorrem milhares de pequenos terremotos que as pessoas não percebem. Quando essas vibrações são mais intensas, podem provocar transformações nas paisagens, grande destruição e em áreas muito habitadas, a morte de muitas pessoas e muitos seres vivos. Então, geralmente, desses eventos que eu falar para vocês, você tem a tsunami, tem o vulcão, o terremoto é o que mais mata, em números, em estatística, tá? Porque ele tem uma possibilidade de acontecer em outros lugares, não necessariamente em área próxima de vulcão, que também tem a possibilidade, que é comum, mas em outros lugares. Então, como ele tem a possibilidade de acontecer em outros lugares, em mais lugares, o número de vítimas e de possível destruição é maior. Então, por isso, você tem mais vítimas no mundo. Você pegar o anuário estatístico de catástrofe, né, dos países que fazem essas medições, você vai ver que terremoto está em primeiro lugar em número de mortes. Então, um forte terremoto na crosta oceânica pode levar ao deslocamento de uma enorme massa de água do oceano, gerando um tsunami, onda gigantesca de grandes proporções que pode ser catastrófica ao invadir áreas ocupadas pelas pessoas, causando destruição de construções e vitimando a população dessas áreas. Então é realmente uma força da natureza muito forte, né, e que pode causar muitos estragos. Quando atinge uma magnitude maior, causa muitos estragos. Os abalos sísmicos são registrados por equipamentos conhecidos como sismógrafo. Ele mede a intensidade de velocidade e de movimento das placas tectônicas. Graças a esses equipamentos e com base em estudos sobre os movimentos das placas tectônicas, é possível estimar onde existe maior risco de terremotos e buscar prevenir a população contra possíveis tragédias. Tá? Isso aqui é um mapa, gente, onde mostra as áreas com maior possibilidade, né, de ocorrência de terremoto. Esse mapa aí, preste atenção, tá? Eu vou centralizar ele mais um pouquinho para ficar melhor a observação de vocês, ó. Então a gente vê que o Brasil ele tá próximo de uma área de estabilidade tectônica. No entanto, ele não chega a ser atingido diretamente. Mas como a gente citou no texto anterior que falava do vulcanismo, existem no Brasil atividades tectônicas de menor intensidade, até vulcânica, mas sem vulcão ativo, sem terremotos de grandes proporções. No Brasil, graças a Deus, não existe. Mas a gente vê que é uma coisa que existe em quase todo o planeta, né? E não é brincadeira que a gente, hora ou outra, escuta uma reportagem. Quase todos os anos existe evidência de terremoto e com vítimas e com destruição. Vamos continuar aqui, né? E agora a gente vai concluir a aula com o tsunami para a gente ver o vídeo lá no final do caso lá de Pompeia. Então, os tsunamis, termo em japonês, ou maremotos, termo de origem latina, são ondas gigantes que podem se propagar em velocidade superior a 800 km por hora. Esses movimentos da água do mar são provocados por terremotos ou tremores que ocorrem no fundo dos oceanos. Em grandes profundidades, as ondas viajam em altas velocidades, mas não têm altura significativa. Quando chegam próximo à costa, em áreas de águas rasas, os tsunamis perdem velocidade, mas ganham altura. Algumas ondas podem alcançar 20 metros, causando enorme destruição. Então a gente vai ver um esquema aqui que mostra, né, como é que forma a tsunami. Então aqui é o oceano, essa parte mais à esquerda da imagem,
de quem está observando. O epicentro é o lugar onde houve o terremoto. Aqui a água é movimentada com muita intensidade, com muita força, e ela vira uma onda gigante e vai atingir os continentes, as regiões de praia mais próximas, né? Então a gente tem relatos de tsunami que aconteceram, né? E que causaram muita destruição e muitas mortes também. Tsunami mata muito, destrói muito, ok? Então vamos voltar para a gente assistir o vídeo novamente. Churrasco é tudo que você coloca propagandazinha que no eu vou fogo. pular aqui assim que puder, certo? Um churrasquinho desse. Preste atenção. Isso aqui, infelizmente, é exatamente o que parece. É um corpo petrificado que foi encontrado. Tem uma criança, tem um cachorro, tem um jovem. Estamos aqui na estação central com os nossos bilhetes para Pompeia e na escada rolante. Bem baratinho, ticket 5,60 para 2 pessoas e em 40 minutos a gente tá lá. E a gente vai tentar sentar do lado direito, né? Do lado esquerdo do trem. Não, do lado direito. Ou esquerda? Esquerdo. Bom, eu acho que é o direito, que a gente quer ver o Vesúvio. A gente tem que achar esse trem aqui, 21259-935, que a moça da informação escreveu pra gente. E aí ele não tá aqui na tela. A gente faz o quê? Tá na tela, lá, 935. A cidade. Eu vou passar, gente, viu, um pouquinho, porque é muito massa esse vídeo. Vocês puderem assistir, pega o link aí e assiste depois. Mas pra gente não perder tempo aqui na nossa aula, né? Eles fazem reportagem, viajam para os lugares, é muito massa. Eu gosto muito de seguir eles. Então a gente vai ver aqui mais pegando assim a parte do vulcão e que mostra os corpos que foram envelopados pelas cinzas, tá? Eu vou passando e vocês compreendem aí. De Pompeia e várias outras aqui na região. Isso, né? foram 9 cidades na verdade, mas Pompeia é a maior delas, por isso que é a mais famosa. Essa aqui é uma das ruas principais de Pompeia e eles sabem disso pelas casas que tem aqui. Eles dizem que quando as ruas são principais, vocês têm mais lojas e casas. E para você identificar o que são casas e o que são lojas, você vê pelas entradas. Tem algumas entradas que são largas, que significam então que eram lojas, e outras entradas que são estreitas, que eram para casas. Então tem alguns lugares que tem até ruínas com buracos assim, né? Tipo um balcão com alguns buracos, que significa que era um bar. Então, pela formato de onde eles colocavam as comidas, assim, então é super legal. Tá vendo esse espaço aqui? Olha, era muito difícil saber o que era aqui, exceto por um detalhe. Olha ali no fundo. Já dá pra imaginar, né? Isso é um forno, muito parecido com o que a gente ainda usa hoje em dia para fazer pizza, por exemplo. Então aqui descobriu-se que era uma padaria. E a rua, ela é feita desse jeito aqui, inclinada, que era para escorrer a água. Você percebe que tem as pedras e tem umas partes mais fundas, que eram para passar as rodas das carroças. A lava preservou tão bem Pompeia que aqui a gente consegue ver propagandas políticas. Dá para ler escrito Cornélio. Realmente você lê o que está escrito, é impressionante. São as ruínas, gente, de Pompeia, tá? A cidade que foi destruída pelo vulcão Vesúvio, tá? Aí ele vai mostrar outras questões, aí a cidade toda tem muitas coisas preservadas, mas eu vou passar aqui pra gente ver os corpos envelopados, tá? Incrível esse lugar. Isso aqui, infelizmente, é exatamente o que parece. É um corpo petrificado que foi encontrado. E ali dá pra ver que é um cinto. Então, era uma escrava. E mais do que isso, essa posição que ela tá assim agachada, tampando o rosto, é porque a maioria das pessoas morreu pelo gás tóxico, não necessariamente pelo calor, pela lava, pela explosão, enfim. Eles acreditam que em 12 segundos as pessoas estavam mortas. Eles estimam que 13 mil pessoas moravam aqui em Pompeia na época da erupção, mas que desse total 10 mil conseguiram escapar, mas entre 3 e 4 mil foram mortas pelo
Vesúvio. Ali é um cachorro que foi encontrado petrificado. E ele tá nessa posição, né? Os estudiosos acreditam porque ele estava amarrado, porque você consegue ver uma corrente no pescoço dele. Esse é um corpo de um homem, provavelmente, agachado. Você percebe que as mãos estão na frente do rosto. Essa aqui ela é mais impressionante ainda porque é um corpo de um bebê. Também perfeito, você consegue ver inclusive a expressão. Dá muito reflexo, que o corpo tá atrás de um vidro. Impressiona, né? Impressiona. É triste. Impressiona, vale a pena conhecer, vale a pena observar tudo isso. Então, pessoal, tem muitos vídeos na internet. Eu gosto do canal deles porque eles viajam, né? Eles se envolvem no momento. Eles não são tipo um apresentador de documentário, né? E a gente conhece também, eu aproveito e puxo o gancho para dar as minhas explicações. Então, obrigado pela aula de hoje. Qual é a atividade de hoje que eu vou deixar para vocês, tá? É muito fácil. Vocês anotaram, né, no início, vulcanismo, terremotos e tsunami, e vocês vão identificar, né, hoje vão pesquisar quais são os vulcões que estão ativos no mundo hoje, tá certo? Pelo menos o nome de 5 vulcões que estão ativos. Essa pesquisa é possível fazer na internet, no celular, e é fácil de encontrar, tá bom? Qualquer dúvida, fala comigo no privado. Quando terminar, tem que tirar a foto e mandar no privado para fazer no caderno. Obrigado, foi show, gostei. Até a próxima aula.